Semana passada eu introduzi para vocês aqui esse tema, a arte de casar e permanecer casado. E na semana passada eu apresentei rapidamente algumas razões pelas quais eu queria abordar esse tema com vocês e os meus objetivos com ele. Com certeza, o objetivo, expondo esse tema para vocês, é ajudar aqueles que já são casados a estarem atentos e investirem na sua relação com seriedade, porque às vezes a gente acha que, diferentemente dos negócios, o casamento é só deixar rolar que a coisa acontece. Casamento precisa de investimento. Casamento, amor, precisa de investimento de ambas as partes. O meu objetivo com o tema também é incentivar você jovem que não é casado a casar. Esse ano foi o ano do nascimento dos bebês, né? Quem sabe o final desse ano e o ano que vem a gente tenha bastante casamentos para celebrar. Por quê? Porque casar é bom. Casar é bom. Faz parte dos planos de Deus, como a gente vai conversar nas próximas semanas. Agora, eu sei, a nossa comunidade tem um número significativo de pessoas que enfrentaram o divórcio, algumas delas ainda enfrentando as dores do divórcio, feridas ainda abertas. E eu não quero que você se sinta desconfortável no nosso meio. Eu quero que você use esse momento para reavaliar a sua vida, para trabalhar um pouco do seu passado, para projetar o seu futuro. E eu espero de coração que, enquanto a gente refletir sobre esse tema, o seu coração e a sua mente se encha de esperança. Se encha de esperança e você sinta o toque de Deus, curando as suas feridas emocionais e convidando você para o novo. Hoje, eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse tema, em busca de uma visão realista do casamento. Em busca de uma visão realista do casamento. Para tanto, eu queria apresentar para vocês hoje um casal que durante muitos anos eles acompanharam a minha vida. Paul e Jimmy Bookman, personagens do seriado Mad About You. Por muitos anos eu assisti os altos e baixos desse jovem casal e eu me identificava muito com eles porque jovens, urbanos, envolvidos nas tensões, na construção de um casamento, desenvolvimento profissional, eram constantemente invadidos na sua privacidade por familiares, amigos, tudo que fazia parte da vida desse casal tinha um pouco a ver com a minha vida da Sônia no início do casamento. E por muito tempo eu me diverti muito com as confusões que eles arrumavam. Até que lá pelo 7º ano do casamento deste casal, eu fui chocado com um capítulo desse seriado. Quando eles percebem que a relação, outrora tão bonita, tão alegre, tão espontânea, havia se tornado desgastada, o nível de comunicação havia caído, o sucesso profissional tinha ocupado um espaço na agenda desse casal acima da própria relação conjugal. A infidelidade assombrou a vida desse casal e aí chegou esse episódio chamado A Última Fronteira. Nesse episódio, o Paul e Jamie, eles têm um diálogo no qual eles vão inserir uma série de temas que constantemente emergem quando o assunto é casamento em crise. Temas como desgaste da relação, perda do romantismo, excesso de trabalho, infidelidade conjugal, desconfiança acerca dos sentimentos do outro, incapacidade de corresponder às expectativas do outro, entre outras coisas, são abordados nesse diálogo dramático e intenso, de aproximadamente 10 minutos. E eu preciso que você assista com atenção. Duas pessoas juntas para o resto da vida é difícil demais. Duas pessoas vivendo juntas o resto das suas vidas é difícil demais. A Bíblia nunca disse que não é.
Quando você abre a sua Bíblia, logo nas primeiras páginas, Gênesis capítulo 2, você vai encontrar o seguinte, verso 18. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu gosto dessa tradução, da Nova Versão Internacional. Ela usa palavras um pouquinho mais próximas da nossa realidade. Agora, a constatação que Deus faz é que nós não fomos criados para a solidão. Nós não conseguimos sentir prazer na solidão. A solitude é saudável. A solitude todos nós necessitamos, mas a solidão é doentia. A solidão, ela é sintoma de enfermidade, como ela também gera enfermidade. Por isso, Deus disse que Ele faria uma mulher que auxiliasse o homem. E nos próximos domingos eu quero falar um pouco mais sobre o papel da mulher e o papel do homem, mas eu só quero adiantar que esse verbo que aparece aqui em Gênesis 2, para aqueles que conhecem um pouquinho mais a Bíblia, é o mesmo verbo que aparece no Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de quem me virá o socorro, de quem me virá o auxílio? A resposta é: o meu auxílio vem do Senhor, Deus. O auxílio que Deus dá ao homem é comparado ao auxílio que Deus provê ao homem através da mulher. E ainda, que lhe corresponda. O sentido do verbo aqui são de olhares que se cruzam no mesmo nível, porque eles estão no mesmo patamar. Não pode ser um auxiliador inferior nem superior, é um auxiliador que está no mesmo patamar. O texto continua dizendo: disse então o homem, quando ele vê a criação de Deus, ele diz: uau, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Perceba, mesma essência. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Homem e mulher. É interessante, se você pensar que esse texto foi escrito na antiguidade, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, esse texto é altamente revolucionário em qualquer cultura daquele tempo, porque está dizendo que homem e mulher estão no mesmo patamar de igualdade, homem e mulher têm a mesma essência. O problema é que eles começam uma caminhada juntos. Diz o texto: por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Interessante, não diz que a mulher deixará pai e mãe, mas diz que o homem deve deixar pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Perceba o verbo no plural, se unirá. E se eles conseguirem se unir, eles se tornarão uma só carne. Futuro. Não está falando de presente, eles vão se unir, e se eles se unirem, eles se tornarão uma só carne. O grande problema que eu e você enfrentamos na relação conjugal, eu e você enfrentamos nas relações afetivas, é que por um lado nós desejamos a conexão com o outro. Por outro lado, construir essa conexão é um processo difícil. Como disse o casal agora há pouco, talvez difícil demais. Por isso, alguns optam por abortar. O homem e sua mulher viviam nus. Eu acho bonito esse texto, porque ele completa dizendo: e não sentiam vergonha. Eles viviam nus fisicamente, eles viviam nus emocionalmente, a vida deles era descoberta um ao outro, e eles não tinham vergonha de absolutamente nada. Intimidade plena. O problema é o que acontece no capítulo 3 de Gênesis, e já já a gente volta nisso aí. A revista Ultimato, na edição de maio-junho de 2005, apresenta um artigo chamado Casamento: encantamento com obrigações e obrigações com encantamento. Me chamou a atenção o fato de que esse artigo nos apresenta 3 visões
acerca do casamento, e eu queria usar um pouco essas ideias para explorar algumas coisas com vocês. A primeira visão que é apresentada lá é a visão demasiadamente otimista, só que eu acrescento, ingênua. É uma visão otimista acerca do casamento e, geralmente, constantemente, ingênua. Esta visão, grandemente influenciada pelos nossos contos de fada, com os seus belos casais, normalmente príncipes, com suas carruagens, com seus bailes e com seus castelos, e que sempre terminam no ápice da paixão com a frase característica: e viveram felizes para sempre. Nós nunca conhecemos, interessante, né? Esses contos de fada não tem parte 2, não tem parte 3. Você já imaginou como que foi a vida da Branca de Neve 20 anos depois de casada com o príncipe? Você não sabe, mas o príncipe muitas vezes pensou em abandonar o casamento por causa da influência dos anões no relacionamento deles. Foi difícil desvincular os anões dessa relação. Você já pensou como viveu a Cinderela 30 anos depois? Quando ela passou a se dedicar aos 5 filhos que ela arrumou, e o corpinho dela não era mais tão de princesa, e o príncipe vivia reclamando que ela não dava mais atenção para ele. É interessante. Os relatos dos contos de fada terminam com "e viveram felizes para sempre", sempre no ápice da paixão. Nunca se trata do que acontece com esse sentimento depois da chegada dos filhos, diante das crises financeiras, ou quando se deparam com a perda da força física ou da beleza que é própria da juventude. Essa ingenuidade que caracteriza essa visão, somada à cultura que nos cerca, altamente hedonista e individualista, tem feito com que o número daqueles que optam pelo divórcio aumente drasticamente nos últimos anos. Uma reportagem na revista Época, de junho de 2004, num artigo intitulado "Divórcio sem estresse, se é que isso é possível". Não sei se você sabe, mas o divórcio, especialmente entre mulheres, é a terceira grande causa de estresse. O divórcio só perde para o estresse decorrente da perda do cônjuge e da perda de um filho. Da perda de um filho. Nessa reportagem, entre algumas coisas, nós vamos encontrar a seguinte expressão: se antigamente a crise no casamento se instalava no 7º ano, como o Paul e a Jamie, hoje ela dá sinais nos primeiros 36 meses de vida em comum. Como consequência direta, o total de divórcios no país cresceu 55% entre 1991 e 2002. Nessa mesma reportagem, a psicóloga Regina Politi, do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo, diz o seguinte: a geração mais nova é imediatista, tem uma expectativa alta sobre o casamento, mas não quer investir a longo prazo. É interessante. Perceba, é uma geração, essa geração que ela diz que é a geração imediatista, essa geração tão propensa ao divórcio, é uma geração que nós não atentamos para isso, mas ela cresceu com um controle remoto da televisão nas mãos. Ela não suporta filme chato, ela não consegue esperar os comerciais, ela está constantemente mudando de canal e ela tem que ter o controle da vida, ela não consegue lidar com frustrações. Essa geração é a geração McDonald's, é a geração fast food, é a geração do restaurante self-service, aonde você entra e só pega o que você quer, você come só o que você pretende, você não se frustra, você não lida com a insatisfação, porque você não precisa pagar preço algum pela satisfação. Por isso, uma das frases mais características entre casais que se separam é a frase: eu tenho o direito de ser feliz. A frase do Paul e da Jamie: estamos aqui, eu tenho feito um bom trabalho, você também tem feito um bom trabalho, mas ambos
não são felizes. Veja só, em Portugal, a taxa de divórcio aumentou 89% de 95 a 2004. Na Inglaterra, metade dos casamentos acabam antes dos 18 meses. A cada 33 segundos acontece um divórcio na União Europeia. E nos últimos 15 anos, na própria União Europeia, cerca de 16 milhões de crianças foram afetadas pelo fim do casamento dos pais, ou seja, cerca de 1 milhão de crianças por ano. Diante disso, uma socióloga da família, chamada Maria Engrácia Leandro, ela diz o seguinte: o casamento dura enquanto dura o amor sentimental. Quando acaba o sentimento, acaba geralmente também o casamento. Agora, esse é um problema lá da Europa. Graças a Deus nós estamos bem distantes dessa realidade. Isso não é uma verdade na nossa cultura brasileira, porque afinal de contas nós brasileiros não damos muito bola para esse negócio de sentimento, de emoção. Nós somos bem mais racionais do que os europeus, não somos? Nós assumimos os nossos compromissos e vamos manter os nossos compromissos porque nós os temos aqui. As nossas emoções como brasileiros, nós não somos afetados nas nossas decisões pelas nossas emoções. Essa afirmação nos leva a um tema bem presente dentro dessa visão ingênua e de grande relevância no contexto atual da nossa sociedade brasileira. A associação do conceito amor com o sentimento de estar enamorado tem gerado muita confusão. E a gente pode ver isso no nosso poeta Vinícius de Moraes, que se tornou célebre pela sua definição de amor. Eu possa dizer do amor que tive, que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Eu queria contrapor a afirmação de Vinícius de Moraes com a afirmação do escritor inglês C.S. Lewis. C.S. Lewis diz: o fato de não sentir-me apaixonado pela minha esposa não significa que eu não a ame mais. O fato de eu não estar enamorado pela minha esposa, o fato de você não estar apaixonado pelo seu esposo, não significa que você não ame. Guarda esse tema, já já eu vou voltar a ele. Agora, a segunda visão apresentada é a visão demasiadamente pessimista. É claro, com todas essas estatísticas da Europa, dos Estados Unidos, da sociedade brasileira, as pessoas começam a falar frases do tipo: o casamento é bom, o problema é que dura. Né? Ou elas tentam resgatar frases de filósofos como Arthur Schopenhauer: casar-se significa duplicar as suas obrigações e reduzir a metade dos seus direitos. Né? Ou quem sabe do dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, quando ele diz: o matrimônio não é loteria, na loteria algumas vezes se ganha. Essas frases nos cercam por aí, e muitas vezes, mesmo quando essas frases não são elaboradas, os conselhos que nos são presentes refletem essas frases. Essa semana, uma amiga que pretende se casar em breve, e que, consciente do tema que estava sendo abordado, ela me mandou um e-mail dizendo, entre outras coisas, o seguinte: olha o que ela disse: as pessoas que estão casadas dizem, para que casar? Você não sabe como a sua vida é boa como está? Fique só namorando, esse é o melhor da vida. Ainda mais você que é independente financeiramente. Depois, deveria apenas curtir o namoro. Ter um homem que vai querer mandar em você, que vai te privar da sua total liberdade, pode não ser um bom negócio. Eu não sei quem deu esse conselho para ela, mas com certeza, essa pessoa que deu esse conselho ainda não conhece um bom casamento. Tem uma visão um tanto quanto deturpada do que é casamento.
e do que é o projeto de Deus para a vida de um homem e de uma mulher. Mas conselhos desse tipo, eles não são exclusividade das mulheres. Um amigo que também pretende se casar me mandou um e-mail essa semana. E olha o que ele disse. Ouço de homens, clientes meus dizendo: por que casar? É melhor ficar solteiro, posso conhecer várias mulheres diferentes, não ter compromisso, ficar galinhando. Ela mora na casa dela e eu moro na minha casa, saímos na semana para namorar, ir à night, fazer amor e saborear as delícias dos prazeres. Será que isso reflete de fato o plano de Deus para a vida de um homem? Será que essa frase reflete maturidade ou reflete uma tremenda adolescência tardia na vida de um homem? A consequência desse pessimismo, não são consequências ali, mas consequência 1, é a seguinte: as pessoas se casam cada vez mais tarde, por causa desse pessimismo, por causa de tantos conselhos como esse. Veja só, enquanto em 1991 a média de idade de pessoas que se casavam era no Brasil de 23,7 anos para mulheres e 27 anos para homens, no último censo em 2002, as mulheres se casam em média com 26,7 anos e os homens com 30,3 anos. Ou seja, houve um acréscimo aí de aproximadamente 3 anos em ambas as partes, em parte por causa dessa visão pessimista acerca do casamento, em parte por causa de uma visão materialista acerca da vida. Nunca foi tão caro casar, né? No passado as pessoas se casavam porque se amavam. Hoje elas se casam depois que elas conseguem fazer a faculdade, a pós-graduação, o doutorado, o pós-doutorado, comprar apartamento, duplex, carro importado, um para cada um, e quando já tiver no banco cerca de 120 mil reais, porque é o que custa um filho até os 5 anos de idade, segundo algumas revistas especializadas, então agora nós estamos prontos a casar. Ainda, isso tem gerado homens, que eu chamo homens da geração Peter Pan. Por quê? O Peter Pan é um personagem dos contos de fada que vive uma eterna adolescência. Ele transforma o seu mundo na terra do nunca. Ele só quer diversão, ele não quer compromissos. O próprio combate com o Capitão Gancho faz parte do seu entretenimento diário. Essa é a vida de muitos homens que vivem hoje a sua adultescência. Já têm os seus 40, 50 anos, mas se vestem como garotões, falam como garotões, frequentam os lugares onde os garotões andam, seus carros são dos garotões e assim por diante. Por outro lado, nós vemos mulheres da geração Bridget Jones. Quem assistiu aqui o filme O Diário de Bridget Jones sabe do que eu estou falando. Essa mulher que vive uma grande crise expressa no conselho daquela pessoa que eu não conheço, a minha amiga. Porque a Bridget Jones é uma mulher que deseja intensamente viver um grande amor e se conectar numa relação e construir intimidade com uma pessoa. Mas ela não sabe se perder a liberdade de solteira vai valer a pena. Ela quer a intimidade conjugal com a liberdade de solteira. Ela quer construir relacionamento afetivo profundo e intenso sem ter que se comprometer com as dores e com as limitações do outro. A segunda consequência é o aumento do número de uniões consensuais. Uniões não oficiais. Veja só, das uniões celebradas no ano de 2000 no Brasil, 70,5% foram oficializadas. 29,5% foram uniões informais. Por que isso? Veja só, a primeira razão é que existem pessoas que associam o papel escrito com o divórcio.
Você já ouviu esse mito? Não, eu não quero papel dá azar. Olha, eu tenho um amigo que ficou junto com uma mulher 8 anos. Ele assinou o papel, no ano seguinte eles se divorciaram. Isso é um mito. Associar o papel escrito ao divórcio. Eu acho que uma argumentação mais séria do que essa é a segunda. É a previsibilidade de problemas na relação. Os casais hoje se casam concebendo a possibilidade do divórcio. Os casais se casam ponderando a possibilidade do divórcio. E alguns desses casais aí, já que se pondera isso, eles pensam, bom, para que nós vamos oficializar uma relação se essa relação tem grande chance de não dar certo? Então é melhor manter na informalidade, porque você sabe, você que tem empresa, você sabe que sai mais caro você fechar uma empresa do que você abrir uma empresa. Também sai mais caro você se divorciar do que você casar. Então deixa na informalidade. Mas perceba, o sintoma, o aumento dos casamentos informais é sintoma do pessimismo em relação ao casamento. A previsão de que existe uma impossibilidade, como disse o Paul e a Jamie, 2 pessoas juntas para o resto da vida é muito difícil. A terceira visão, a visão prudente e realista. Essa visão reconhece um paradoxo na relação entre homens e mulheres, paradoxo esse que está presente lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Por um lado, não é bom que o homem esteja só. Existe uma necessidade. Por outro lado, quando eles se unem, eles vão se tornar uma só carne. Isso gera dor, porque eu não posso me casar só com a virtude do outro. Eu me caso também com as limitações do outro. Eu tenho que aprender a celebrar as virtudes e eu tenho que aprender a acolher as limitações. Se eu pudesse me casar como num restaurante self-service, onde eu só pego o que eu quero, seria muito bom. Se eu pudesse me casar como jovem que fica com controle remoto da televisão nas mãos, só escolhendo os canais preferidos e assistindo só os programas que gosta, seria muito bom. O problema é que quando você se casa também com um lado da pessoa que não te agrada tanto, o lado da pessoa que te incomoda, o lado da pessoa que gera em você irritabilidade. A visão prudente e realista concebe que sozinhos nós não somos felizes. Quando nós nos casamos, nós nos deparamos com a dor do se tornar uma só carne. Por um lado existe o desejo, queremos ter alguém ao nosso lado para juntos compartilharmos nossas vitórias e derrotas. Por outro lado, nós temos a realidade. Na medida em que o tempo passa, as limitações e os desencontros desgastam a relação. Como lidar com isso? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo desse desejo de compartilhar juntos as vitórias e as derrotas. A vida imita a arte imita a vida, né? Veja só, no filme Baila Comigo, uma das personagens desse filme, num determinado momento, tem um diálogo com uma pessoa e ela diz mais ou menos assim: por que acha que as pessoas se casam? Porque precisam de uma testemunha para a nossa vida. No casamento você promete se importar com tudo. Você se compromete dizendo para o outro: a sua vida não vai passar sem ser notada, porque eu estarei lá para notar. Sua vida não ficará sem testemunhas, porque eu serei sua testemunha. Existe uma necessidade inerente a nós seres humanos de termos uma testemunha ao nosso lado ao longo da nossa vida. Você já teve a experiência de receber uma grande notícia, uma notícia muito jóia, uma notícia muito alegre, mas você está num hotel no fundo da Europa, longe de todas as pessoas que você ama e quer bem? É terrível!
Você ter uma vitória e não ter com quem compartilhar. E a dor de estar vivendo um momento de derrota, de tristeza, de sofrimento e não ter ninguém do lado. Por isso existe algo inerente ao ser humano, que é a busca por uma testemunha. Você precisa de alguém que se torne a testemunha ocular dos momentos de vitória da sua vida, dos momentos de fracasso da sua vida. Você e eu precisamos de pessoas que se engajem conosco, não apenas para celebrar as nossas vitórias, mas para suportar as nossas derrotas. Agora, eu mostrava aqui para vocês o desejo e a realidade. A realidade de que, com o passar do tempo, as limitações e os desencontros desgastam a relação. Deixa eu mostrar isso para vocês através de uma lenda indiana contada por Walter Tobit no seu livro Amor, um Sentimento a Ser Aprendido. Olha que interessante. Diz a lenda que o Senhor, após criar o homem e não tendo nada sólido para construir a mulher, tomou um punhado de ingredientes delicados e contraditórios, tais como timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência e ansiedade, alegria e tristeza, e assim fez a mulher e a entregou ao homem como sua companheira. Após uma semana, o homem voltou e disse: Senhor, a criatura que você me deu faz a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar e me atormenta de tal maneira que nem tenho tempo para descansar. Ela insiste em que lhe dê atenção o dia inteiro, e assim as minhas horas são desperdiçadas. Ela chora por qualquer motivo e fica facilmente emburrada, e às vezes muito tempo ociosa. Vim devolvê-la, porque não posso viver com ela. Depois de uma semana, o homem voltou ao Criador e disse: Senhor, sabe, minha vida é tão vazia desde que eu trouxe aquela criatura de volta. Eu sempre penso nela, em como ela dançava e cantava, como era graciosa, como me olhava, como conversava comigo e como se achegava a mim. Ela era agradável de se ver, eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, Senhor, quebra o meu galho, dê-me de volta. O Criador olhou o sujeito e disse: está bem, e devolveu a mulher. Mas 3 dias depois, o homem voltou e disse: Senhor, eu desisto, eu não consigo entender, eu não consigo explicar, mas depois de todas estas minhas experiências com esta mulher, cheguei à conclusão que ela me causa mais problemas do que prazer. Desculpe-me, peço-lhe que a tome de novo, não consigo viver com ela. O Criador: ok. Mas também não pode viver sem ela, não é verdade? E virou as costas para o homem e continuou o seu trabalho. O homem, desesperado, disse: como é que eu vou fazer? Eu não consigo viver com ela e não consigo viver sem ela. O Criador então completa: achei que com as tentativas você já tivesse descoberto. O amor é um sentimento a ser aprendido. É tensão e satisfação. É desejo e honestidade. É alegria e dor. Um não existe sem o outro. A felicidade é apenas uma parte integrante do amor. Isso é o que deve ser aprendido. O sofrimento também pertence ao amor. Este é o grande mistério do amor. O Criador completa: a sua própria beleza e o seu próprio fardo. Em todo o esforço que se realiza para o aprendizado do amor, é preciso considerar sempre a doação e o sacrifício ao lado da satisfação e da alegria. A pessoa terá, talvez, que abdicar de alguma coisa para possuir ou ganhar outra coisa. Terá, talvez, que desembolsar algo para obter um bem maior ou melhor. É como plantar uma árvore frente a uma janela.
Se ganha sombra, mas se perde parte da paisagem. Troca o silêncio pelo sorriso. É preciso considerar tudo isso, quando nos dispomos a enfrentar uma relação conjugal. Walter Trobit completa: nós precisamos considerar o fato de que o amor é um sentimento a ser aprendido. Achei que com as tentativas que já tivesse descoberto, amor é um sentimento a ser aprendido. Talvez esse seja o grande equívoco gerado ao longo do século XX na sociedade ocidental. Hollywood contribuiu grandemente com os seus filmes românticos para associar amor, que é uma atitude, a sentimento, que é uma paixão. Uma paixão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas James Hunter, autor de 2 best-sellers aí do meio empresarial, O Monge Executivo e Como Se Tornar um Líder Servidor, em ambos os livros ele trata acerca da questão do amor, não como sentimento, mas como uma atitude. Amor não é algo que eu sinto por alguém, amor é algo que eu decido praticar na direção do outro. E a lógica é a seguinte: se amor é sentimento, Jesus deu a nós determinadas ordenanças impossíveis de serem praticadas. Impossíveis. Porque quando Jesus diz que eu devo amar o meu inimigo, se ele está dizendo que eu devo sentir paixão pelo meu inimigo, eu estou fora, eu não consigo. Mas se ele disse que eu devo, apesar de não sentir paixão pelo meu inimigo, eu devo exercitar o meu coração para ter atos de bondade para com eles, aí isso faz sentido. Aí eu consigo entender o que C.S. Lewis diz, que o fato de eu não estar num determinado momento apaixonado pela minha esposa ou pelo meu marido, não muda o fato de que eu ainda amo, porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão que não basta a gente tomar uma vez na vida. A gente tem que tomar todo dia. É uma decisão que não basta a gente declarar num ambiente bonito, cheio de flores, com pessoas bem vestidas, na frente de um ministro religioso colocando um anel no dedo. É uma decisão que a gente tem que tomar nos momentos mais críticos dessa relação, quando você diz, mas viver junto vai ser muito difícil. Vai ser difícil se você optar pela amargura. Pode ser difícil, mas superável, se você optar pelo amor. Uma atitude de acolhimento do outro nas suas limitações. Uma atitude de bondade para com o outro nos momentos difíceis. Uma atitude deliberada de compreensão do outro nos seus limites. Se você se lembra daquela discussão entre Paul e Jamie, eles chegam à conclusão que eles estão se dando ao máximo, mas eles chegaram no limite. E o limite deles não é suficiente para suprir ou corresponder às expectativas um do outro. Essa é a hora que tem que se optar pelo amor. O amor que celebra virtudes e que acolhe limitações. Veja só, quando eu mostrei para vocês em Gênesis capítulo 2, que existe ali o desejo do ser humano de se engajar, ao mesmo tempo que existe ali a dificuldade do ser humano em construir a relação, ok? Nós temos
que ter essa consciência. Primeiro, um homem e uma mulher são seres distintos em sua sexualidade, personalidade e história de vida. Eu vou explorar um pouquinho mais esse tema nos próximos domingos. Mas é importante que a gente perceba o seguinte: quando Gênesis 2 diz que o homem e a mulher vão se unir, eles vão se unir porque apesar deles terem a mesma essência, a natureza humana, eles são diferentes. Eles têm uma sexualidade diferente, eles têm uma personalidade diferente, eles têm uma história de vida diferente. E esse negócio de história de vida diferente é muito interessante, porque entre casais o que eles não percebem muitas vezes é que a mesma palavra, a mesma frase tem sentidos diferentes para cada um dos dois. Existem palavras, existem frases que enquanto para um é um elogio, para o outro é uma agressão. Porque aquilo foi atribuído um valor ao longo da sua história. E é por isso que a união é um processo que exige determinação, atitude. Atitude sinônimo de amor. Uma atitude chamada amor e não um sentimento chamado paixão terá importância fundamental. A paixão, ela vem e se esvai. O amor, como diz o livro de Cantares, é firme, é forte como a morte. A morte é um fato definitivo. E é assim que Cantares compara o amor. A Bíblia nos incentiva a essa visão prudente e realista. Veja só, Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver lá que Deus criou o homem e a mulher, e eles têm a intimidade e imperfeição. O grande problema é Gênesis 3. Porque em Gênesis 3 acontece ali um episódio no qual homem e mulher se desconectam de Deus. Homem e mulher fazem uma opção pela ruptura da relação com Deus. Homem e mulher dizem para Deus: Deus, até aqui, muito obrigado pela sua ajuda, mas a partir daqui a gente vai sozinho. E quando o homem e a mulher fizeram a opção por irem sozinho, eles começaram a ter problemas. Porque a partir de Gênesis capítulo 4, o que você vai ler é a história de famílias complicadas. Quando você lê a história da família de Noé, a história de família de Abraão, a história de família de Isaac, a história da família de Jacó, você volta para casa animado. Você olha para os teus filhos e fala: eles não são tão maus assim não. Você olha para a tua esposa e fala: querida, muito obrigado, porque você é muito mais honesta do que muita mulher bíblica. Você olha para o seu marido e fala: querido, olha, você, hein, bem melhor que Abraão. É isso o que sobrou depois da desconexão. Essa é a nossa luta na construção pela intimidade. Por um lado, nós fomos criados por Deus para a intimidade, mas o que aconteceu em Gênesis 3 fez com que nós tivéssemos ainda o desejo pelos relacionamentos, mas a dificuldade na construção dos mesmos. E aí vem as crises. E o que você faz? Qual é a opção que você toma no momento da crise? A nossa cultura diz para você: duas pessoas viverem juntas o resto da vida, a vida toda, é muito difícil. O manual do construtor diz que você tem um desejo, o de construir a intimidade, mas você tem uma dificuldade, a de construir a intimidade. E a construção da intimidade exige não um sentimento chamado paixão, mas uma atitude chamada amor. O Paul andou por muitas horas naquela noite pelas ruas de Nova York. E aí, ele voltou para o apartamento
para pegar suas coisas, porque tudo havia terminado. Eu queria convidar você para pensar seriamente nessa noite quais são as opções que você vai fazer na sua vida diante dos relacionamentos que você desenvolve. É claro, o nosso foco aqui, nessa noite, está voltado para a questão da relação conjugal. Mas talvez alguns vieram aqui e vivem um momento de crise na relação com seus pais, com seu irmão, com seu amigo. Relações que nós estamos tendentes a abortar. Eu espero que você tenha percebido que o que mantém relacionamentos ao longo do tempo não são sentimentos chamados paixão, mas são atitudes chamadas de amor. Não importa quão difícil vai ser, o que importa é que eu decidi te amar. Semana que vem a gente vai continuar a refletindo sobre esse tema. Eu espero que o que a gente tratou hoje já seja suficiente para você passar a semana pensando um pouquinho. Eu continuo à disposição para você me mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua experiência, a sua frase. Tem o meu e-mail aí no nosso boletim. Fique à vontade, eu quero que esse tema seja tratado em diálogo. Em diálogo. Senhor, nós queremos, nessa noite, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Cada pessoa que se encontra aqui, o Senhor conhece no mais profundo, no íntimo do coração de cada uma delas. O Senhor sabe bem quem são aquelas pessoas que, diante desta palavra, desta noite, saem daqui encorajadas e dispostas a lutarem pela sua relação conjugal, a descobrirem o caminho do amor como uma atitude bonita ao longo da vida. Mas o Senhor conhece aqueles que também estão aqui desencorajados, desanimados, sendo convencidos pelo inimigo de que não existe mais esperança. Ó Pai, somente o Senhor pode fazer a obra de reverter as emoções desse irmão, dessa irmã, e eu te peço nesse instante que o Senhor derrame sobre este coração esperança, renovação de forças físicas e emocionais, restauração do amor. Ó Deus, fica com aqueles que estão aqui nessa noite feridos, porque um dia estabeleceram uma relação com outrem e esta relação se quebrou. Ó Deus, cura estes que se sentem feridos nessa noite. Restaura as emoções desses amigos e amigas. Dá a eles renovação da esperança também. Que eles saiam daqui certos de que o Senhor ainda não acabou a obra na vida deles. Que o Senhor ainda há de fazer o novo na vida deles. E que eles ainda olharão para a história e celebrarão a Tua sabedoria e o Teu amor para com a vida deles. Abençoa-nos, Pai, ao longo dessa semana. Abençoa as nossas famílias aqui representadas. Abençoa os mais variados relacionamentos aqui representados. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus, repouse sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.